E se existisse um caminho Beyonder que não obedece às regras? Um caminho que não luta contra o destino. Ele simplesmente o rouba. No universo de Lords of the Mysteries, este é o caminho do erro. Seus seguidores são os Marauders, e eles são o bug da lei universal. Este caminho é a personificação da fraude e da interferência. As suas habilidades centrais são o engano, ludibriar com eloquência e destreza, e é claro, o roubo. No início, o roubo é literal, itens físicos, mas o poder cresce e o roubo se torna intangível. O caminho do erro é o caminho para burlar regras e interferir em tudo. E no fim da jornada, na sequência 0, aguarda o poder do Senhor dos Mistérios, conectado à lendária Saphira Castle. Este é o caminho do Deus que é o próprio erro, o mestre da manipulação, que faz a própria realidade tropeçar. Sequência 9, a arte do roubo e engano. Este é o primeiro passo do caminho do erro, o saqueador. A sequência 9 foca em destreza, agilidade e na arte fundamental do roubo. A principal mudança é a destreza aprimorada. O saqueador adquire mãos incrivelmente rápidas e a coordenação superior a um humano. A sua aura é sutil e eles têm muita afinidade natural com a discrição, sendo mais difíceis de notar em uma multidão. A habilidade central é o roubo, usando sua velocidade para roubar objetos pequenos sem que o alvo perceba. Este poder depende da sua capacidade de engano. Eles facilmente desviam a atenção do alvo para longe do que realmente está acontecendo. Eles ganham agilidade aumentada, perfeita para perseguição e fugas rápidas. São naturalmente adeptos a se moverem sem fazer barulho. O método de atuação exige atividade contínua de roubo. Eles precisam ser bem-sucedidos em roubos e fraudes para digerir a poção. O objetivo é ser um trapaceiro habilidoso, um burlador da vigilância. O risco é alto. A falha em ser astuto leva à paranoia ou à obsessão destrutiva. O saqueador é o primeiro passo na burla da realidade. Sequência 8. Vigarista, o mestre da fraude. A sequência 8 muda o foco do roubo físico para a destreza verbal e mental. A principal mudança é a eloquência e o charme. O vigarista ganha uma capacidade de persuasão imensamente aprimorada. Eles são mestres em ler a linguagem corporal e as emoções, adaptando as suas mentiras para identificar alvos vulneráveis. A habilidade principal é o engano eloquente. Suas palavras têm um peso especial, induzindo a crença em suas mentiras, e eles exercem uma sugestão mental sutil para as mentes despreparadas, tornando a manipulação difícil de ser ignorada. O vigarista é mestre em assumir e abandonar identidades. Eles podem projetar qualquer aura de autoridade e inocência. A atuação exige a execução de golpes complexos e bem-sucedidos. Eles devem roubar a confiança, a riqueza e as informações pela inteligência. O risco é fatal, a perda de identidade própria. Ao interpretar múltiplos papéis, o vigarista pode esquecer de quem realmente é. O vigarista é o mestre da fraude que rouba a sua confiança. Sequência 7. Criptologista, o mestre dos segredos. De vigarista, ele ascende a criptologista. A sequência 7 transforma um Beyonder em um mestre da informação, do disfarce e do roubo de segredos. Ele desenvolve uma mente analítica capaz de identificar padrões e anomalias rapidamente. Se torna um mestre do disfarce, criando personas quase perfeitas que enganam outros Beyonders. Sua coordenação dupla é impressionante. Ele pode realizar múltiplas tarefas mentais e físicas simultaneamente. A habilidade central é decifrar e decodificar. O criptologista pode roubar o significado de códigos, cifras, linguagens espirituais complexas. O roubo agora atinge a informação, o roubo de segredos. E através de métodos Beyonders, ele extrai informações escondidas na mente do alvo. Ele cria truques e ilusões de curta duração para desvios perfeitos e causa uma confusão psicológica sutil, tornando-o difícil de ser focado. A atuação exige resolver mistérios complexos e executar disfarces sustentados. O objetivo é roubar o conhecimento oculto e provar que sua verdadeira identidade é inatingível. O risco é fatal, a fragmentação da personalidade. O
Beyonder pode se tornar dissociativo e perder a capacidade de distinguir a verdade das múltiplas mentiras que cria. O criptologista é o ladrão que rouba sua verdade. Sequência 6. Prometeu. Da informação, ele ascende a Prometeu. A sequência 6 é o ponto de virada. O roubo evolui para habilidades sobrenaturais e poder. Sua aura é adaptativa e difícil de detectar. Eles se misturam facilmente à multidão e ganham mimetismo comportamental para imitar o estilo de luta dos alvos. Esta é a habilidade crucial. Roubo de habilidades Beyonder. Por contato ou proximidade, o Prometeu rouba temporariamente os poderes de outros Beyonders. A habilidade roubada pode ser usada até que o efeito se dissipe, mas geralmente não funciona contra sequências muito altas. Ele desenvolve o parasitismo conceitual. O parasita pode treinar a energia espiritual ou ligar-se a um Beyonder mais forte para se camuflar e usar parte do poder do hospedeiro. Eles causam pequenas falhas ou interferência nos poderes dos inimigos. A atuação exige roubar e utilizar com eficiência as habilidades de múltiplos inimigos. O objetivo é provar que o poder alheio é apenas uma ferramenta em suas mãos. O risco é fatal. A confusão de características. Roubar muitos poderes pode absorver as impressões mentais dos alvos, transformando-no num parasita em uma colagem de personalidades e poderes conflitantes. E na sequência 5, Maquinador, o ladrão de mentes. Do parasita, ele ascende ao maquinador. A sequência 5 é o último estágio mortal. A astúcia evolui para a guerra mental e estratégica. O maquinador ganha uma capacidade intelectual imensamente superior. Eles processam inúmeros fatores e emanam uma aura de calma e autoconfiança. A habilidade central é o roubo de pensamentos e ideias. O maquinador rouba planos estratégicos, intenções e até premonições de seus alvos. Isso permite que eles desvendem esquemas inimigos antes que sejam executados. A sua maquinação o mantém 10 passos à frente de qualquer oponente. Eles podem plantar ideias ou crenças falsas na mente de um alvo com grande sutileza e, crucialmente, ocultar os seus próprios planos de adivinhação. Eles podem interceptar a intenção de um ataque antes mesmo que ele seja manifestado, ganhando uma vantagem crucial na defesa e no contra-ataque. A atuação exige a execução de esquemas de longo prazo e altamente complexos. O maquinador precisa provar que é a mente mais astuta. O risco é fatal. Paranoia crônica. A constante leitura e manipulação faz com que ele perca a capacidade de confiar em qualquer pessoa, vivendo em estado de suspeita e isolamento mental. O maquinador é o ladrão que rouba sua estratégia. Sequência 4. Parasita. O semideus que rouba a vida. Da maquinação, ele ascende ao nível semideus. Ele se torna o parasita, o bug que rouba a própria estrutura da existência. O seu corpo é adaptado para invadir e tomar a posse de outros seres. Eles se manifestam como entidades espirituais ou formas amorfas. Eles emanam sutilmente a sensação de serem uma falha no sistema do mundo. A adivinhação sobre o parasita é extremamente difícil e propensa a resultados enganosos. Essa é a habilidade definidora. Parasitismo total. O parasita pode tomar posse total e permanente do corpo, da vida e da entidade de um alvo. O hospedeiro é efetivamente roubado da sua própria existência. O roubo se torna conceitual e imediato. Eles roubam a sorte ou uma oportunidade crucial de um inimigo no momento exato. Como um semideus do erro, eles ganham a exploração de brechas. Eles não distorcem, eles encontram e exploram a falha na regra do mundo. Exemplo: encontrar uma brecha em um selo mágico para neutralizá-lo sem quebrá-lo. A atuação exige o parasitismo total em um alvo significativo. O parasita deve provar que é um bug supremo, capaz de subverter qualquer sistema. O risco é fatal, a perda completa do eu. Ao roubar tantas identidades, o parasita pode se tornar uma sucessão de hospedeiros roubados, incapaz de diferenciar a sua própria existência das de suas vítimas.
Parasita é o semideus que rouba sua própria vida. Sequência 3. O mentor da decepção, o anjo da causalidade. De Parasita, ele ascende ao nível anjo e se torna o mentor da decepção, uma ameaça conceitual às leis do universo. A sua aura é instável, emitindo uma sensação de que a causalidade está fora de sincronia. A adivinhação sobre ele é quase impossível, resultados em paradoxo ou informações falsas. Este é o poder angélico, a manipulação da causalidade. Eles podem roubar o resultado, fazendo um ataque bem-sucedido conceitualmente errar, ou criar causa inversa, um efeito sem uma causa aparente imediata. Eles ganham um interlúdio espaço-tempo localizado. Podem se mover através de fendas temporais e acelerar ou desacelerar eventos locais. Eles podem injetar um erro ou uma falha lógica na mente de um inimigo. Este erro se manifesta como um colapso crítico no momento mais importuno. O roubo afeta os conceitos mais abstratos, como a intenção e o destino pessoal. Eles podem manipular sutilmente a sorte e criar coincidências para os seus planos. A atuação exige a execução de grandes decepções que alterem resultados significativos. Eles devem provar que são os mestres dos truques definitivos. O risco é fatal. A dissociação da realidade. Manipular constantemente a causalidade pode fazer o anjo perder sua própria posição na linha do tempo, levando a um estado de existência paradoxal e a perda de controle. Mentor da decepção. O anjo que usa o universo como ferramenta. Na sequência 2, o cavalo de Troia do destino, o ladrão cósmico. Do mentor, ele ascende a arcanjo e se torna o cavalo de Troia do destino, um bug fundamental na própria casualidade cósmica. A sua presença é uma falha na tapeçaria da realidade. A adivinhação sobre ele é quase impossível, levando a paradoxos e insanidade. Eles são os mestres da identidade roubada. O arcanjo assume perfeitamente o lugar de qualquer ser parasitado, adquirindo suas memórias, conhecimentos e, crucialmente, as suas conexões de destino. Esse é o poder definidor, o roubo de destino. Eles roubam a sorte extrema de um alvo ou o resultado final de um grande plano inimigo. Eles podem roubar diretamente a característica Beyonder de um alvo, ou roubar permanentemente a identidade e a autoconsciência de um ser. O alvo é efetivamente apagado para que o arcanjo assuma o seu lugar de forma irrevogável. A manipulação casual é amplificada, permitindo quebrar as cadeias de eventos em grande escala, e eles exercem um controle conceitual limitado sobre o espaço-tempo local. A atuação exige o roubo do destino ou identidade de um ser de alto status e poder, anjo ou semideus. Eles devem provar ser o maior ladrão conceitual da existência. O risco é fatal. O desaparecimento da existência. A sua verdadeira essência pode se dissolver na colagem de tudo que roubou, tornando-se uma identidade sem um eu central. O cavalo de Troia do destino é o ladrão que rouba o seu futuro. Sequência 1. Verme do tempo, o ladrão do conceito. Do arcanjo, ele ascende a anjo-rei e se torna o verme do tempo, que rouba o conceito mais fundamental da existência, o tempo. A sua presença é sinônimo de anomalia temporal. Eles parecem existir em vários momentos simultaneamente. A adivinhação sobre ele é suicida. O verme pode roubar o tempo do adivinho, ou injetar um erro paradoxal em sua mente. Este é o poder mais devastador, roubo de tempo. Eles podem parar o tempo de um alvo, ou acelerar, desacelerar eventos em uma área. O verme pode roubar segundos, minutos, horas da vida de um alvo e adicioná-los à sua própria linha do tempo. Eles criam clones temporais literais, possuidores de poder da sequência 1. Esses clones existem em diferentes pontos do tempo, criando uma ameaça multifacetada. O roubo atinge o auge, âncoras e autoridades. O verme pode roubar a estabilidade ou temporariamente a autoridade de outros anjos, reis ou deuses. A manipulação casual se torna quase infalível. Eles injetam um erro conceitual na própria fundação de um inimigo para garantir a sua queda. O risco é fatal. O colapso da casualidade pessoal.
As múltiplas linhas do tempo podem se sobrepor, levando à perda da sua própria existência, tornando um ser preso em um paradoxo sem fim. O verme do tempo, o anjo-rei que desafia o tempo e o destino. Sequência 0, o erro, o Deus que é a falha. Do anjo-rei, ele ascende a divindade. Este é o Deus do erro, do Saphira Castle. Ele não é apenas alguém que explora as regras, ele é a falha, a brecha e a continuação embutida na estrutura do cosmos. Sua onipresença é total. O Deus do erro pode existir em múltiplos pontos do tempo e do espaço simultaneamente. O roubo atinge o nível supremo. Ele pode roubar as âncoras e a própria autoridade divina de outros deuses, e roubar o senso do eu de um alvo, deixando-o como um casulo vazio. Ele comanda a manipulação casual absoluta. Ele pode reverter o passado de um evento local e criar paradoxos irrefutáveis. O tempo e o espaço são apenas recursos para serem roubados e manipulados. Ele pode dobrar o cosmos, congelar eras e abrir portais dimensionais para qualquer lugar. A capacidade de criar clones temporais, vermes do tempo, torna-se ilimitada. Ele permite executar planos complexos em todo o mundo ao mesmo tempo. Sua simples intenção de enganar se manifesta como uma lei universal, tornando-o ser mais difícil de ser detectado ou previsto no cosmos. O Deus do erro é o cheat code do universo. Ele não segue as regras, ele simplesmente as subverte. O erro é o Deus que está sempre um passo à frente do tempo e do destino. A verdadeira forma de criatura mítica da sequência 0, o verme do tempo, é a personificação de todos os erros e bugs conceituais do universo. A criatura mítica se manifesta como múltiplos vermes contorcidos, enrolados em torno de um fantasma de um relógio antigo. Os ponteiros do relógio surgem do vazio, são manipulados pela criatura sem esforço, simbolizando sua capacidade de reescrever o vórtice intangível do tempo. O seu corpo exibe padrões de numerais romanos, representando o seu controle absoluto sobre o tempo e a casualidade. A sua existência corrompe e destrói as próprias regras do tempo, roubando das brechas e alterando a lógica da realidade. O verme do tempo, o ser que trata o tempo com a casualidade como meras engrenagens. E é isso aí, galera, terminamos mais um vídeo da sequência. Dessa vez a gente falou da sequência do erro. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal para não perder as próximas sequências e mais outras novidades de Lords of the Mysteries. E comenta qual que você quer, qual que seja a próxima. E é isso, valeu Beyonders, até a próxima.